quadros de escola dominical. Era o Rei dos Reis, o juiz de toda a criação. Neste momento, toda a justificativa que eu havia dado para o meu estilo de vida desmoronou. Eu não podia esconder nada, nem dele, nem de mim mesmo. Ele não falou com palavras, mas sua mensagem se transmitiu diretamente à minha mente. Eu compreendi que ele me amava com uma intensidade quase dolorosa, mas esse amor não significava aceitação de todas as minhas escolhas. Vi como o meu estilo de vida, que eu tinha convencido a mim mesmo ser natural e bom, estava, na verdade, em total oposição ao seu plano. A mensagem era clara. Minha orientação sexual não era o pecado em si, mas sim a escolha de agir de acordo com ela, de abraçá-la e de fazer dela minha identidade. Naquele momento, eu não sabia como reagir. Sentia-me exposto, vulnerável e, ao mesmo tempo, cheio de arrependimento. A visão da minha vida diante de mim era como um espelho que refletia a verdade nua e crua. Eu percebia o quanto havia me afastado dos princípios divinos, como meus próprios desejos haviam se tornado mais importantes do que o que Deus planejou para mim. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma compaixão indescritível vinda de Jesus, como se ele soubesse o quanto eu estava perdido e queria me mostrar o caminho de volta. Não havia raiva em seus olhos, apenas tristeza pelo caminho que eu havia escolhido. Jesus então começou a me mostrar algo que nunca imaginei. Ele me revelou como as escolhas das pessoas influenciam suas almas de uma maneira que vai além do que se pode ver no mundo físico. Vi imagens de várias pessoas que tinham feito escolhas semelhantes às minhas. Vi a dor que essas decisões causavam, não apenas para elas, mas para todos ao seu redor. Não era uma dor que se via nos rostos delas, mas algo mais profundo, invisível, que afetava seus corações e suas mentes. Compreendi que o sofrimento que eu estava vendo era o reflexo das consequências eternas das escolhas feitas em vida. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também me mostrou algo inesperado. Vi pessoas que haviam se afastado da vida que eu levava, pessoas que escolheram mudar, que decidiram seguir o caminho que ele propôs. Vi como essas pessoas, apesar das dificuldades que enfrentaram ao longo da jornada, tinham encontrado uma alegria verdadeira, uma paz que não se baseava em circunstâncias externas, mas em algo muito mais profundo, a verdade do amor de Deus. Essas pessoas, que antes estavam perdidas, agora estavam experimentando um tipo de liberdade e felicidade que transcende tudo o que eu conhecia. O mais impressionante foi quando Jesus me revelou que a verdadeira liberdade não vem de viver de acordo com nossos desejos, mas de viver segundo o propósito divino. Vi claramente que minha orientação sexual, os desejos que eu havia abraçado como parte de minha identidade, não eram algo que eu precisava carregar para sempre. Jesus me mostrou que ele oferecia a força e a cura necessárias para resistir a essas tentações, mesmo que elas não desaparecessem completamente enquanto eu ainda vivesse na Terra. A visão de pessoas que haviam lutado contra seus próprios desejos e encontrado a vitória me tocou profundamente. Elas estavam agora cheias de uma paz que nunca experimentaram antes, e essa paz era o resultado de sua decisão de seguir o caminho de Cristo, mesmo quando isso significava enfrentar enormes dificuldades e o preconceito de todos ao seu redor. Jesus me disse que a verdade não era algo fácil de entender, nem de viver. O mundo em que vivemos está cheio de mentiras que parecem atraentes e justificáveis. Mas, no fim, essas mentiras nos afastam do que Deus planejou para nós. O que o mundo chama de liberdade, na realidade, é uma forma de escravidão. Liberdade verdadeira, Jesus me explicou, é a capacidade de viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, independentemente das pressões ou dificuldades. Ele me mostrou que minha felicidade real não seria encontrada no relacionamento que eu tinha com Marcos, mas na minha reconciliação com Deus e no cumprimento do plano divino para minha vida. Essa revelação me deixou com um peso enorme sobre os ombros. Mas, ao mesmo tempo, percebi que havia esperança. A visão de um futuro em que eu vivesse de acordo com a verdade de Deus foi como um farol de luz em meio à escuridão. Jesus me mostrou que o amor verdadeiro não era sobre apoiar e afirmar escolhas que estavam longe da sua vontade, mas sobre ajudar as pessoas a encontrar o caminho da verdade, mesmo que esse caminho fosse difícil e impopular. Compreendi que a verdadeira compaixão vinha de orientar as pessoas para o amor de Deus, e não simplesmente aceitar o que elas escolhiam sem questionar. Então, como uma confirmação de tudo o que estava experimentando, Jesus me levou a uma visão do futuro. Vi dois caminhos diante de mim. Em um, eu continuava o estilo de vida que havia escolhido, mas acabava encontrando um fim trágico, sem arrependimento e sem a salvação que Deus me oferecia. No outro caminho, eu abraçava a verdade,
Deixava para trás as mentiras que havia acreditado e me dedicava a viver segundo os princípios de Deus. O contraste entre esses dois caminhos era claro e irreversível. Em um deles, vi a destruição da minha alma, e no outro, vi a recompensa eterna que me aguardava. Vi, no final do segundo caminho, a coroação daqueles que haviam escolhido o caminho de Deus, aqueles que, apesar das dificuldades, haviam perseverado até o fim. Eu sabia que a decisão que tinha de tomar não era simples. Voltar à Terra significava que minha vida seria completamente transformada. Eu perderia amigos, enfrentaria críticas severas, seria rejeitado por muitos, e até mesmo meu relacionamento com Marcos estaria em risco. Mas, ao mesmo tempo, sabia que, se ficasse naquele estado eterno de separação de Deus, as consequências seriam impensáveis. O peso da responsabilidade de minha decisão era esmagador. Mas, ao olhar para o futuro de salvação e a possibilidade de ajudar outros a encontrar o caminho de Deus, a escolha tornou-se mais clara. Foi nesse momento que Jesus me ofereceu a escolha final: voltar para a terra e compartilhar com os outros tudo o que eu havia aprendido, ou permanecer e enfrentar as consequências eternas. Vi como minha história poderia impactar a vida de muitas pessoas, como ela poderia ajudar outros a se afastarem de caminhos que os afastam de Deus, e eu sabia que minha missão seria árdua, mas também cheia de propósito. Eu poderia ajudar outros que estavam passando pelas mesmas lutas, pessoas que sentiam as mesmas dores, dúvidas e questionamentos que eu. Ao tomar a decisão de voltar para a Terra, senti uma paz que ultrapassava todo o medo e insegurança que antes me dominavam. Era como se uma grande carga tivesse sido retirada dos meus ombros e, pela primeira vez, senti um propósito claro e renovado. Eu sabia que, apesar das dificuldades que enfrentaria,